Olá, meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Maicon Batista, sou evangélico da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Campo do Recife. A mesma é presidida pelo pastor Ailton José Alves e também pelo pastor Samuel Ailton Júnior. Eu faço parte aqui em Largo da Bomba do Metério, área 21. A mesma é coordenada pelo evangelista André Timóteo, juntamente com a sua esposa Jucicré Timóteo. A congregação ali em Largo da Bomba está sob a responsabilidade do presbítero Manuel Agripino. É o presbítero que é responsável pelaquela congregação ali em Largo da Bomba do Metério. Amados, eu venho aqui na tarde desse dia para tratar a respeito de um assunto que está em pauta aí nos nossos dias. Assim como nos dias do próprio Cristo, nos dias dos apóstolos, dos discípulos, enfim, na história da igreja, né? Então, assunto esse que trata a respeito de Jesus é Deus, sim ou não? Fica aí uma pergunta para os amados irmãos a respeito da divindade de Cristo. Se ele é Deus, sim ou não? Mas antes de abordar esse tema, vamos fazer uma breve oração aqui para que Deus assim possa estar nos ajudando segundo a sua misericórdia para a glória do seu eterno nome. Então vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu venho aqui diante da tua presença, Senhor. Quero te agradecer por mais um dia que o Senhor está nos concedendo de vida para a glória do teu nome. Deus, queremos tratar a respeito deste assunto que fala a respeito da tua divindade. Deus, através da luz da palavra, Senhor, nos ajuda a esclarecer este fato que tem sido tema de debates intensos. Abre a nossa mente, dá-nos sabedoria para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o tema a qual eu quero abordar na tarde desse dia é com que diz respeito à divindade de Cristo Jesus. Ele é Deus, sim ou não? Infelizmente temos alguns grupos religiosos aí na mídia, na sociedade, que defendem com toda a convicção e certeza e dizem que Jesus não é Deus, que foi simplesmente um homem que fez uma obra perfeita e que acabou-se, né? Parou por ali e não teve mais nada a não ser aquilo ali. Há alguns aí que também comparam Jesus a Buda, a Maomé e dentre outros irmãos e outros por aí afora, né? Mas através da Bíblia Sagrada, vamos falar aqui um pouco a respeito de Jesus. Vamos ver o que é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz. Eu não tenho nenhuma outra fonte a não ser a Bíblia Sagrada. Está aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, esta é a fonte que eu irei fazer uso para verificar se Jesus ele é Deus ou não. Então, através da luz da palavra, nós estaremos aqui vendo. O tema que eu vou tomar por base está inserido aqui no livro de Mateus, no capítulo 1 de São Mateus, e versículo 23, que diz assim a palavra de Deus: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Há traduções que diz traduzido Deus conosco. É a mesma coisa que quer dizer ou traduzido Deus conosco. É a mesma coisa, amados. Então sabemos que essa passagem a qual está inserida aqui no livro de Mateus é o cumprimento de uma profecia que havia sido profetizada 740 anos antes, ou seja, 740 anos atrás, pelo profeta Isaías. Todo mundo conhece o profeta Isaías, profeta messiânico, que profetizou muito a respeito do Cristo. Então, 740 anos, Isaías havia profetizado a respeito do Cristo, aonde lá no capítulo 7 do livro de Isaías, e o versículo 14, vamos dar uma olhada aqui na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Capítulo 7 de Isaías, versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Nesta situação, o povo de Deus ali estava pedindo uma resposta da parte de Deus através do profeta, pelo intermédio do profeta. E o servo de Deus ali estava dando a resposta para aquele povo que nenhum sinal lhes seria dado, a não ser o de uma virgem que conceberia e daria luz a uma criança. E essa criança seria chamada de Emanuel, como nós vimos aqui no livro de Mateus, né?
que seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 23, como já lemos. Então, essa profecia, a qual Isaías havia profetizado 740 anos, ele estava falando a respeito do Cristo. O Cristo. Ainda aqui no capítulo 9 e versículo 6, a palavra de Deus, no mesmo livro de Isaías, veja só o que ela nos diz. Capítulo 9, versículo 6, eu acredito que os irmãos já conheçam essa passagem. É uma passagem bem conhecida da Igreja do Senhor, que nos diz assim, a palavra de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, o servo de Deus, o profeta Isaías, ele quando profetizou a respeito dessa criança, ele dentro dessa profecia, ele atribuiu a essa criança atributos emanentes de Deus. Ou seja, ele atribuiu a ele 5 atributos que são emanentes de Deus, que são próprios de Deus. Atributos esses que são maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, dentro desse texto aqui, vamos falar um pouco desses 5 atributos de Deus, para que os irmãos possam ter um pouco de base, um pouco de noção do que o profeta estava querendo dizer com isso. Então, maravilhoso. O que é ser maravilhoso? Maravilhoso é o ato ou o fato extraordinário realizado por intervenção divina. Ou seja, ele é o fato realizado por intervenção divina. É um fato que é peculiar de Deus. O que é? Seria milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Só quem pode fazer isso é Deus e ninguém mais. Então, se nós fôssemos aqui decorrer pelas páginas da Escritura Sagrada, nós iríamos aqui encontrar no capítulo 7 do Êxodo, versículo 3, a qual a palavra de Deus ali diz que Deus levantou Faraó para realizar em Faraó grandes milagres, prodígios e maravilhas. Os irmãos já sabem aí o que é que Deus fez na terra do Egito para poder tirar o seu povo que estava escravizado há 430 anos aproximadamente. Os irmãos sabem aí, naquela peregrinação ali, pelo deserto que Deus fez descer o maná do céu, Deus fez sair água da rocha, Deus fez a água amarga tornar doce. Ou seja, os irmãos já sabem aí os sinais, os prodígios e as maravilhas que o Senhor realizou ali como Deus, na sua essência, como Deus mesmo, na sua essência. Então, ainda no capítulo 7, no capítulo 21 de São Mateus, versículo 15, os próprios fariseus ali, vamos ler aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus aqui, para a glória do nome de Jesus, capítulo 21 de São Mateus, veja o que a palavra de Deus nos diz, capítulo 21 e versículo 15, nos diz assim a palavra de Deus: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos, clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste da boca dos pequeninos e crianças de peito tirarei perfeito louvor. Amados irmãos, aqui a palavra de Deus nos diz que os escribas, os fariseus ali, ficaram indignados, não ficaram satisfeitos com os milagres, os prodígios e as maravilhas que Jesus realizava ali naquele momento, naquela situação. Então, eles estavam presos a uma lei, a lei da sabatina, que eles ficavam indignados porque Jesus era aquele que operava no sábado. Porque ele, pela lei de Moisés, pela lei judaica, não era se permitido trabalhar no sábado. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus era aquele que operava no sábado. Então, se você for observar aqui, você vai ver que Jesus abriu a vista aos cegos,
vamos fazer aqui uma breve comparação. Ele, como Deus na sua essência, fez grandes sinais, prodígios e maravilhas, como nós temos visto aqui no Velho Testamento. E ele, na forma humana, na pessoa de Cristo, ele também estava realizando aqui grandes milagres. Grandes prodígios aqui, como nós temos visto aqui. E nós conhecemos que Jesus deu vista ao cego, fez mortos ressuscitarem, fez mudo falar, surdo ouvir e muitas outras coisas. Os irmãos já conhecem aí um pouco da história do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, aqui, esse é o primeiro atributo, né? Maravilhoso. É o ato ou fato extraordinário realizado por intervenção divina. Ou seja, ele, como Deus, operou de uma forma gloriosa. E ele continua aqui operando na sua forma humana, na pessoa de Cristo. Então, esse é o primeiro atributo emanente de Deus. O segundo atributo é conselheiro. E o que é ser conselheiro, amados? Conselheiros é homem que aconselha. Então, Deus, ele é aquele que aconselha. Se nós fôssemos decorrer aqui pelas páginas da Escritura Sagrada, nós iríamos ver todo o livro de Provérbio ali, que Deus está sempre trazendo palavras de conselho, de ensinamento, de instruções. Os irmãos já conhecem aí, eu acredito que os irmãos já conheçam, né? Então, se nós fôssemos ler aqui, eu destaquei alguns capítulos aqui no livro de Provérbio, o capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: meu filho, não te esqueças das palavras do teu Senhor. O capítulo 4, o versículo 1 em diante, diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai. O capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: filho meu, atenta para a minha sabedoria. Ou seja, Deus, ele sempre dá conselho. Sabemos que Deus é aquele que avisa antes de que aconteça, para acontecer, para quando acontecer, nós sabemos que ele avisou. Não é assim que Deus faz? Porque Deus, ele sempre quer o melhor para mim e para você. Deus, ele sempre quer o melhor para todos. Então, ele é o homem que aconselha. Ele é aquele que traz bom conselho. Quando ele diz ao perverso que se converta dos seus maus caminhos para que viva, ou seja, isto é um bom conselho que Deus está dando para aquela pessoa. Porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio ou na morte do injusto. Deus, ele não tem prazer, mas antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos, se converta dos seus pecados e seja salvo para a glória do nome de Deus. Então, conselheiro é o homem que aconselha. Então, nós vimos aí algumas passagens aí que falam a respeito que Deus está trazendo conselho, né? Então, vamos mais adiante. Deus forte. Falamos do segundo atributo emanente de Deus, que é conselheiro. O terceiro atributo é Deus forte. E o que é ser Deus forte? É o nome mais geral da divindade. Deus forte é o nome mais geral da divindade. E se nós fôssemos decorrer aqui, através das páginas da Escritura Sagrada, nós iríamos aqui abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43 e versículo 13. Que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou seja, quem impede o agir de Deus? Quem pode impedir Deus de fazer algo? Então, aqui no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, está falando aí desse Deus forte. Ainda no capítulo 14, versículos 24 a 27, eu vou mais adiante para ganhar um pouco de tempo, depois os irmãos abrem as suas Bíblias aí e leem aí para ver o que aqui a palavra de Deus diz. Capítulo 14, versículo 24 ao 27, ainda o capítulo 42, versículo 8. Então, Deus forte, esse é o Deus forte, né? Se nós fôssemos ver aqui no livro de Salmo, Salmo 46, versículo 9, diz que ele põe termo à guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E ainda diz, mas aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então Deus, ele é o Senhor que está acima de todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Então, este é o terceiro atributo emanente de Deus. Deus forte é o nome mais geral da divindade. O quarto atributo é Pai da eternidade. E o que é ser Pai da eternidade? Pai da eternidade, amados irmãos, quer dizer que ele é antes de todas as coisas. Ou seja, ele criou e não foi criado.
ele trouxe à existência aquilo que não existia. É por isso que ele é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. A eternidade só existe por causa dele. Não foi a eternidade que criou Deus, mas sim Deus criou a eternidade para a glória do seu eterno nome. E se nós fôssemos decorrer aqui, através das páginas da Escritura Sagrada, nós iríamos lá para o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 ali em diante, que diz que no princípio criou Deus céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por cima da face do abismo. Então Deus ele criou céu, criou terra, criou tudo que está ao nosso redor. Então todas as coisas só existem por causa dele. Se nós fôssemos aqui ainda ler o livro de João, lá no livro de João, o profeta condenado como profeta do amor, o livro de João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele é a razão pela qual todas as coisas existem. Ainda no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz que nele foram criadas todas as coisas. Então, ele é o Pai da eternidade. As coisas que nós vemos e aquilo que nós não vemos, ou seja, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, só existem por causa dele. Deus é a razão pela qual todas as coisas existem, visíveis e invisíveis, para a glória do seu eterno nome. Então, este é o quarto atributo emanente de Deus, Pai da eternidade, ou seja, ele é antes de todas as coisas, amados. O quinto atributo que eu quero vos compartilhar com os irmãos aqui é príncipe da paz. Príncipe da paz é aquele que estabelece a paz. Ou seja, ele tem a paz verdadeira. A paz que o mundo me oferece, a paz que o mundo te oferece, é uma paz falsa, é uma paz ilusória, é como se fosse uma miragem no deserto. Quando você corre pensando que é realmente aquilo, aí quando chega lá você se decepciona, porque não é aquilo que parecia ser tão esplêndido, que seria tão maravilhoso. Não, mas com o nosso Deus, com o meu Deus, com o seu Deus, com o nosso Deus é diferente. Ele é o príncipe da paz. Ele tem a paz verdadeira. Eu lembro que certas vezes Jesus falando para os discípulos, lá no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, ele disse: a minha paz eu vos dou, não a vos dou como o mundo. Porque a paz do mundo não é igual à paz de Jesus, não é igual à paz de Deus. Então, em Deus há a verdadeira paz. Há uma paz inexplicável no Deus. A situação era tão gloriosa que o mundo ele pode estar explodindo. Deus ele está tranquilo, está sereno. Faz-me lembrar aqui que enquanto os discípulos estavam lá no capítulo 8 de Mateus, versículo do 23 ao 27, aquela passagem que fala a respeito daquela tempestade ali no mar da Galileia, quando Jesus estava ali na polpa do barco, descansando, e os discípulos estavam lá preocupados, remando, e a tempestade estava alta, o vento estava soprando o contrário, e estava aquela dificuldade. E os discípulos ali correm agora, desperta Jesus, dizendo: Senhor, socorre, não estás vendo, nós iremos perecer, nós iremos morrer, nos ajuda, Senhor. Aí ele se levanta, tranquilo, sereno, e pergunta: homens, por que sois de pequena fé? Por que sois tímidos? Aí ele estende as mãos, repreende o vento, repreende o mar e faz-se uma grande bonança. Ou seja, em meio à situação adversa, ele trouxe a paz. Ou seja, diz a palavra de Deus que ele fez uma grande bonança, tudo ficou tranquilo. Aquela agitação, aquela fúria do vento, aquela fúria do mar, ao ouvir a voz do seu Senhor, ficaram tranquilos, ficaram serenos, a água ela ficou tranquila, o vento ele voltou a soprar no seu estado normal, e eles seguiram viagem, porque tudo está no controle de Jesus Cristo de Nazaré. Então, esse é o quinto atributo emanente de Deus, príncipe da paz. Ele é quem estabelece a paz em tempos de guerra. Para ele não importa se a situação esteja simples ou mais difícil. Não importa. Ele estabelece a paz. Bramam reinos, se estrondam as nações, mas ele, quando chega, ele chega para resolver os problemas.
Faz-me lembrar a respeito de Jairo. Todo mundo já conhece a passagem de Jairo, da filha de Jairo, quando Jairo foi ali ao encontro de Jesus, adorou a Jesus e disse: Senhor, vem até minha casa, socorre-me, porque a minha filha está à beira da morte. O irmão já conhece, e quando Jesus foi com Jairo, aí alguém chegou da casa dele dizendo: não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu, já acabou, deixa esse negócio para lá. E Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. E Jesus, chegando lá na casa de Jairo, viu aquele alvoroço, viu aquela agonia, e disse ali: ó, coloca o pessoal para fora, bota para fora. Aí Jesus chegou, colocou o pessoal para fora, entrou e trouxe a filha de Jairo de volta à vida. Ou seja, estava a maior agonia, estava o maior alvoroço ali na casa de Jairo, estava um problema tão grande, mas em meio à adversidade ele trouxe a paz, porque ele é quem promove a paz. Ele tem a paz verdadeira. Então, ali foi tudo diferente a partir do momento que Jesus chegou. E se nós fôssemos falar aqui de diversas situações, nós iríamos falar da viúva que havia perdido seu único filho, iríamos falar aqui a respeito de Lázaro que estava 4 dias morto ali, e que Marta e Maria mandou avisar Jesus, e Jesus chegou só 2 dias, ou seja, depois, 4 dias depois aproximadamente, e elas correram ali e disseram: Senhor, mas se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas elas não sabiam que estava diante daquele que estabelecia a paz em meio à situação adversa. Então, ele é quem estabelece a paz. É por isso que ele é o príncipe da paz. Então, esse é o 5 atributos emanentes, amados, de Deus. O primeiro é maravilhoso, o segundo é conselheiro, o terceiro é Deus forte, o quarto é Pai da eternidade e o quinto é príncipe da paz. Então nós já vimos aí um pouco dos atributos emanentes de Deus. Então vamos agora para o segundo passo. Esse foi o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é Deus. Por que Deus não veio como Deus? Esse é o segundo passo. Fica aí uma pergunta para os irmãos. Por que Deus ele não veio como Deus na sua essência natural, na sua essência real? Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz a respeito disso. Porque Deus ele não veio como Deus. Vamos abrir aqui a Bíblia aqui no livro do Êxodo. Livro de Êxodo aqui no capítulo 33. Eu acredito que os irmãos já conheçam essa passagem, que fala a respeito do diálogo entre Moisés e Deus. Amados, sabemos que a intimidade de Moisés era tão profunda com Deus, era tão grande com Deus, que chegou até o ponto de Moisés pedir para ver Deus face a face. E sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés naquela situação? Está escrito aqui no livro do Êxodo, no capítulo 33, versículo do 20 ao 23. Mas eu vou ler só apenas um versículo para ganhar tempo nesse trabalho aqui, em nome de Jesus. A resposta de Deus para Moisés foi: Deus, Moisés, tu não poderás me ver a face, porque homem nenhum nunca me viu. O homem que me vê, Moisés, morrerá, não viverá. Por que Deus disse isso a Moisés? Porque a glória de Deus ela é tão forte, que a estrutura do homem ela não suporta o peso da glória de Deus. Vamos fazer aqui uma pequena análise. Você que está aí, saia durante o dia, quando o sol estiver na sua força máxima, e tente olhar para o sol, para ver se você consegue olhar no núcleo, no centro do sol. Tente olhar. Ou seja, se nós como matéria não conseguimos, não suportamos nem olhar para o sol, que está ali patente aos nossos olhos, quanto mais para Deus, que brilha mais do que o sol. Então, homem nenhum nunca viu Deus. Homem nenhum pode ver Deus. Foi por isso que Deus ele não veio como Deus. Porque o homem que lhe visse morreria, não viveria. Eis aí a questão, porque Deus ele não veio como Deus. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é: por que Deus não veio como Espírito? Por que, amados? Fica uma pergunta para vocês aí.
Deus ele não veio como Espírito porque o nome por si só já está dizendo tudo. Espírito. Quem é que vê um Espírito? Ninguém vê um Espírito. Nós sentimos. Sim, podemos sentir a sua presença, mas ver não podemos ver. A prova disso é o vento. Nós sentimos o vento. Eu estou com o ventilador aqui próximo de mim ligado. Eu estou sentindo esse vento suave, esse vento gostoso aqui, batendo aqui no meu rosto, batendo aqui no meu corpo. Estou sentindo plenamente, mas eu não posso ver, eu não posso contemplar o vento. Foi por isso que Deus, ele não veio como Espírito, porque Espírito, ninguém se vê o Espírito. Está escrito lá no livro de João, no capítulo 4, começa aquela mulher samaritana ali com Jesus. Chega um momento que Jesus diz que Deus é Espírito e os que está procurando os verdadeiros adoradores e verdadeiros adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Os irmãos já conhecem essa passagem aí. Então vamos mais adiante, né? Então Deus ele não veio como Espírito porque ninguém poderia ver Deus. Porque ele é um espírito e ninguém vê espírito. Ele não veio como Deus porque quem olhasse para ele morreria, não viveria. Como espírito ninguém iria o ver. Então vamos agora para o terceiro ponto. Por que Deus veio como homem na pessoa de Cristo? Fica outra pergunta aí para os amados irmãos. Por que ele veio como homem? A questão é o seguinte, amados. Deus ele veio como homem na pessoa de Cristo Jesus, para mostrar para o seu povo e para a humanidade que ele é real. Ele não é uma lenda que ficou no papel, ele não é fruto da imaginação das pessoas. Esse Deus a qual eu e você servimos, adoramos, exaltamos, prestamos culto de adoração e louvor a ele é real. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, que falou com os seus servos, que falou com Moisés na sarça ardente, que falava pelo seu espírito aos profetas, agora ele toma uma iniciativa de falar com seu povo cara a cara, face a face. Então Deus, ele se reveste numa vestidura humana, numa roupagem humana, para se dar-se a conhecer a humanidade. Quando ele se decide, amados, quando ele se decide naquela situação a se vestir numa roupagem humana, sabe o que é que ele estava dizendo para mim e para você? Meus filhos, olha eu aqui, eu sou real, eu não sou apenas fruto da imaginação. Eu sou um Deus real, aquele Deus que falava através do seu Espírito, que falava por meio do Espírito, que falou com Moisés na sarça ardente, sou eu. Olha eu aqui numa forma humana. Eu vim nesse tabernáculo para mostrar para você que eu sou real, que eu sou verdadeiro, que eu sou o único. Eu vim nessa forma para mostrar para você que eu tenho olhos e vejo todas as coisas. Eu tenho ouvido e escuto todas as coisas. E tenho boca e falo com o meu povo. Tenho mãos que apalpam, tenho pés que andam. Eu não sou o Deus criado pela mão do homem. Eu não sou um Deus que o homem pegou as suas mãos e começou agora a trabalhar com obra de artista. Eu sou o Deus real e verdadeiro. Foi por isso que o Senhor veio na roupagem humana para mostrar para mim e para você que ele é real, que ele não é mito, não é fruto da imaginação. E poderíamos aqui encontrar no livro de Lucas. Vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Lucas? Eis aí a questão, porque ele veio como homem na pessoa de Cristo. Então, tem uma passagem, amados, bem interessante aqui no livro de Lucas. Vamos aqui abrir aqui Mateus, Marcos, Lucas. Estamos aqui no livro de Lucas. Estamos aqui, amados, no livro de Lucas. Vamos abrir aqui o capítulo 13 do livro de Lucas, versículo 34. Vamos ver o que é que a Bíblia ela nos diz. Capítulo 12, capítulo 13 de São Lucas e versículo 34, amados irmãos. No versículo 34 está aqui
escrito na palavra de Deus. Veja o que é que essa passagem diz, capítulo 13 e versículo 24. Diz assim, Jesus falando para Jerusalém. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos, seus próprios pintinhos, debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Você entendeu o que está escrito aqui? Eu vou ler de novo para você, para ver se você me entende melhor. Diz assim, 13 e 34 de Lucas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes que eu reuni teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não quiseste. Você entendeu o que está escrito aqui? Deus falando na pessoa de Cristo, que quantas vezes Deus quis ajuntar o seu povo. Com outras palavras, Deus estava dizendo assim para o seu povo: meus filhos, foi eu, o Senhor, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão, por amor de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu fui lá no Egito, te libertei da escravidão, das garras de Faraó, te conduzi pelo deserto no período de 40 anos, te alimentei, te protegi, cuidei de ti, não te faltaram alimentos, não te faltaram água, as tuas vestes não se desgastaram. Durante o dia eu era na coluna de nuvem, te protegendo do calor escaldante do deserto. No período da noite, eu era na coluna de fogo, te protegendo do frio. Mas mesmo assim, vós não me deste ouvido. Eu te libertei, te trouxe para um lugar, uma terra que eu havia prometido. Te introduzi na terra, mas vós me abandonaste. Eu te trouxe para me adorar, para me exaltar, para prestar culto de louvor e adoração ao meu nome. Mas o que vós fizeram? Vós foram se prostituir. Vocês foram adorar outros deuses que não podiam fazer nada por vocês. Vocês adoraram a obra feita por mãos de homens, a deuses que não poderiam socorrer vocês. Vocês adoraram a deuses estranhos. Vocês se prostituíram com balaíns, com imagens de esculturas. E esqueceram de mim, que te tirei da terra da escravidão, que cuidei de vocês, que ajuntei a vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas mesmo assim vós não me deste ouvido. Então, o que essa passagem aqui no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 34, está querendo dizer é mais ou menos isso. É mais ou menos não, é isso, amados. Ela está nos dizendo isso. A palavra de Deus ela é bem clara. Deus falando na pessoa de Cristo. Ou seja, Deus falando com o seu povo cara a cara, face a face. Aquela conversa ela foi tão intensa que Deus chegou ao ponto de dizer isso. Ou seja, ele estava se revelando quando ele diz: quantas vezes que eu quis. Ele não estava falando daquela situação, não. Ele estava falando de anos lá atrás, anos e anos lá atrás. Anos. Quantas vezes Deus não permitiu que as nações inimigas invadissem Israel, humilhassem Israel, para que Israel reconhecesse que sem Deus eles não poderiam fazer nada, que eles precisavam de Deus. Deus permitiu aquela situação não é porque queria ver o seu povo sofrer, é porque Deus queria juntar o seu povo debaixo das suas asas, mas o povo era um povo de dura servir. O povo ele estava mais preocupado nos seus deleitos do que em adorar a Deus. O povo era um povo de incircunciso, coração duro. Mas o Senhor prosseguiu ao longo da história, ao longo dos anos, tentando ajuntar o seu povo, mas o povo sempre se rebeliava contra Deus. Eis aqui a razão de Jesus, aqui fala isso.
Então fica aí, amados, para vocês, essa mensagem aí da parte de Deus. Jesus é Deus ou não é? A Bíblia, ela está mostrando claramente que ele é Deus. Se nós fôssemos aqui ainda olhar o capítulo 1 de João, versículo 2 e 3, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ela está se referindo a Jesus. Se você descer ainda no mesmo livro de João, capítulo 1 e para o versículo 14, você vai encontrar lá que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Eis aqui a razão por que ele estava falando isso. Deus, ele veio na forma humana e habitou entre o seu povo. Falou essa mensagem aqui que está escrita no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 34. E se nós fôssemos daqui ainda decorrer pelas páginas da Escritura Sagrada, nós iríamos encontrar o capítulo 10 de João, versículo 30, eles e o Pai são uma pessoa só. Capítulo 12, versículo 45, também os irmãos iriam encontrar. Vamos ver aqui, rapidinho para ganhar tempo. João 12 e 45 nos diz assim a palavra de Deus. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Veja o que a palavra de Deus diz. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Veja a declaração que Jesus está falando aqui. Jesus mais uma vez está dizendo, olha, tu estás vendo aquele que falou contigo lá atrás. Que falava e tu só ouvia a voz. Hoje ele está face a face contigo, te olhando nos olhos. Antes tu só poderia sentir a presença dele. Hoje tu estás tendo o privilégio, a oportunidade de te ver face a face. Então Jesus estava falando isso aqui. Ainda, aqui no livro de João, no capítulo 20 e versículo 28, veja o que a palavra de Deus nos diz. A declaração de uma pessoa que era considerada incrédula. Veja o que Tomé fala aqui. Quando Jesus aparece ali para os discípulos, veja o que Tomé diz. Respondeu-lhe Tomé, Senhor, meu Deus. Ou seja, ele reconheceu a essência de Deus. Ele reconheceu Jesus como Deus Todo-Poderoso, como seu Senhor. Ainda lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3, o servo de Deus, Isaías, ele estava profetizando a respeito da voz que clamava no deserto, que iria preparar o caminho para o Senhor, seu Deus, passar. E os irmãos sabem que essa profecia ela se cumpriu em João Batista, que veio, antecedeu a Cristo, preparou o caminho para Cristo passar. Mas infelizmente, há alguns irmãos ali que alegam porque Jesus foi batizado por João Batista, porque ele não era Deus. Vamos ver esse ponto aí com um pouco mais claro. Jesus ele foi ser batizado por João Batista, não é porque ele precisava de ser batizado, não. Porque Jesus ele não tinha pecado. Jesus ele nunca pecou. Jesus ele foi batizado por João Batista, como está escrito no capítulo 3 de Mateus, para cumprir a lei, para cumprir o mandamento. Porque se assim ele fizesse, ele estava cumprindo com a obra que ele ia fazer. Então, ele foi ser batizado por João Batista para trazer o exemplo para mim e para você de obediência. Jesus também precisava de lavar os pés dos discípulos. Chegou até um momento que Pedro disse, Senhor, meus pés tu não vai lavar não. Que negócio é esse? Que história é essa? Tu lava os deles aí, mas comigo tu não lava não. E Jesus disse para Pedro, Pedro, se tu não lavares os pés, tu não tem parte comigo. E Pedro olhando ali, reconhece e diz, Senhor, não só os pés, mas o corpo, o rosto, enfim, lava tudo, Jesus. E o Senhor disse para ele, Pedro, tu não precisa, porque tu já estás lavado pela palavra. Mas assim tem que ser feito para cumprir. Ou seja, ele deu o exemplo de obediência. Ele nos deu o exemplo de obediência. Então, ele cumpriu com alguns rituais para nos trazer o exemplo de obediência. Mas vamos falar aqui um pouquinho de exemplos de obediência. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui no capítulo 2 de Filipenses, versículo de 6 a 8. Aqui no livro de Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses, versículo de 6 a 8, diz assim. Nos diz assim a palavra de Deus.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você entendeu o que a palavra de Deus está nos dizendo? A Bíblia Sagrada, ela está nos dizendo que ele, sendo em forma de Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou. Ele se humilhou-se para nos trazer o exemplo. Ele obedeceu para nos trazer o exemplo de obediência. Já pensou se ele não tivesse obedecido? Será que você ia obedecer? Será que eu ia obedecer? A gente não iríamos obedecer. Mas o Cristo, o Deus, o nosso Senhor, ele nos deu o exemplo. E não há exemplo maior do que o de Deus. Deus, ele como o Senhor de todas as coisas, ele nos deu o exemplo de obediência. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara para mim e para você. Infelizmente, há alguns grupos religiosos aí na sociedade, na mídia, que negam a natureza de Cristo, que negam a Cristo. Mas não sabem ele que estão negando ao próprio Deus, ao Senhor de todas as coisas. As pessoas, infelizmente, amados irmãos, estão equivocadas com o que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Mas fica essa mensagem aí para vossas meditações, em nome de Jesus. Porque só através de Jesus é que você pode obter a sua salvação, pode ser liberto, pode alcançar a vitória. Tudo é no nome de Jesus. Quando for lá no grande julgamento, todos irão se dobrar diante de Jesus. Você queira ou não, você vai ter que se prostrar diante dele, você vai ter que reconhecer a majestade dele. Você vai ter que reverenciar ele, porque a Bíblia diz que toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Então você que nega Jesus, você que não o reconhece, saiba que o seu momento vai chegar de ter um encontro com ele. E lá você vai ver se ele é Deus ou não. Lá você vai ter a oportunidade de ver. Mas oxalá, porque Deus, ele tem nos concedido a oportunidade de nós reconhecemos aqui. O nosso manual é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, através desse livro, que muita gente dizem que é um livro comum, que é um livro qualquer, que é um livro como qualquer um outro. Através desse livro aqui, a Bíblia Sagrada, é que você conhece Cristo. É que você conhece Deus. Porque não há outra forma de você conhecer Deus, a não ser a Bíblia Sagrada. Porque eu mesmo não sabia nada sobre Jesus, não sabia nada sobre Deus. Mas a partir do momento que eu conheci a Bíblia Sagrada, eu conheci a Jesus. Porque a Bíblia, ela me fala de Jesus. A Bíblia, ela me fala do meu Senhor. A Bíblia fala das promessas que ele nos fez. Promessa de salvação. A Bíblia diz que ele veio na forma humana para libertar o seu povo. Havia uma maldição sobre o povo na terra por consequência do pecado, que todos estavam predestinados a ir ao inferno. Mas como Deus, pela sua infinita misericórdia, não criou o homem para ir para o inferno não foi criado para o homem, sim para o diabo e seus adeptos, Deus veio numa forma humana, morreu em morte de cruz, rasgou o véu do templo de alto a baixo, o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo, nos trazendo agora o direito de salvação, a oportunidade. Então Deus, ele se doou, ele deu a vida dele para resgatar a sua. Ele morreu na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Ele não precisava de fazer isso, porque ele não precisa de mim e nem precisa de você. Porque ele é Deus, tudo está no controle dele. Mas veja o amor que ele tem por mim e por você. O amor de Deus é tão imenso, tão incomparável, que ele foi capaz de se doar. Ele deu a sua vida para ao terceiro dia tornar a retomá-la.
para nos trazer agora o direito de salvação, porque a gente não tínhamos direito. Então, amados, pare para pensar um pouquinho, pare para meditar. Se você está aí sendo levado por toda sorte de conversações, vá ler a Bíblia. Se você não tem entendimento na palavra de Deus, procure alguém que possa lhe auxiliar, que possa lhe ajudar. Procure o seu pastor, procure o seu presbítero, o irmão mais experiente da sua igreja. Peça um auxílio. Não se deixe se levar por várias linhas de pensamento, por aquilo que muitas pessoas dizem. Porque se eu fosse deixar se levar por linhas de pensamento, certamente hoje eu não estivesse servindo a Jesus. Mas quando alguém vem me falar alguma coisa, eu venho procurar aqui na Bíblia Sagrada para ver se aquilo que essa pessoa está me dizendo bate com o que a Bíblia nos diz. Porque a Bíblia é a verdade de Deus. A Bíblia ela não erra, a Bíblia ela não falha. Infelizmente há pessoas por aí que dizem que a Bíblia foi feita por homem. Sim, foi feita por homem. Concordo plenamente com você. Agora me responda uma coisa. Qual é o homem na sua essência natural que tem a capacidade de prever o futuro? Se você me mostrar esse que tem a capacidade de prever o futuro, eu fico calado. Mas a Bíblia, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Entram livros, saem livros da história, mas a Bíblia, ela permanece. A Bíblia é o livro mais vendido no globo terra. Entram-se livros vão sendo a cada ano renovados, reatualizados, mas a Bíblia não, a Bíblia ela permanece intacta. Já sofreu muitas perseguições, Bíblias já foram queimadas para que as pessoas não lessem, mas a palavra de Deus, ela não pode ser parada pelo homem. Porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então, se a palavra de Deus ela é detida, ela é parada, então o que Jesus falou não é verdade. Mas vemos aí que o povo de Deus tem sofrido inúmeras perseguições. Mas a palavra de Deus ela não é detida. Ela tem sido pregada nos confins dessa terra. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que a vinda de Jesus, esse Jesus que você nega, esse Jesus que você rejeita, está bem próxima. E você, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que estão andando de forma inadequada, abra seus olhos porque Jesus vem e você vai ser apanhado de surpresa. E você que serve a Jesus, com sinceridade, aumente a sua fé, amado. Jesus ele vem para te buscar. Eu quero concluir esse texto aqui, essa mensagem, com uma passagem que está escrita aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22 de Apocalipse aqui, para concluir rapidinho, para a glória do nome de Jesus. Vejamos o que é que a palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 20, para concluir em nome de Jesus. Diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Então, Jesus, através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, está dizendo, venham sem demora. Jesus vem, ele já está à porta. E se você estiver desapercebido, você vai ser apanhado de surpresa. Então pare para meditar um pouco, pare para pensar e atente para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a bússola que vai te conduzir para o caminho certo. A palavra de Deus é a bússola, Jesus é o caminho. A Bíblia é a bússola que te mostra o caminho, ou seja, que te mostra Jesus. Então só Jesus tu pode ter salvação. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, o capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro nome há salvação dado embaixo no céu, nem em cima da terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então o nome de Jesus é o nome que tu pode se salvar. No nome de Jesus, amado irmão, é o nome que vai te levar para o céu. Então fica aí essa mensagem aí para a vossa reflexão em nome de Jesus. E que Deus abençoe. E assim que Deus nos conceder a oportunidade para abordar outros assuntos, estaremos aqui de novo para a glória do nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.